Olá, gente! Começando aí nosso papo de quarentena. Boa noite. Galera entrando. Olá, olá. Boa noite. Olá, tudo bem? Olá. Hoje estamos aí com mais um papo de quarentena. Tudo bom? Boa noite. Olá. Hoje nós teremos mais um convidado aí, muito especial. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Estão entrando, sejam todos bem-vindos aí. Olá. Ao nosso papo de quarentena. Hoje mais uma vez levando informação a todos vocês. Todo mundo entrando. Olá. 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 Todo mundo comparecendo. Boa noite. Ah, sim, acredito. Estejam mesmo interessados, que o assunto de hoje é muito importante. Mais uma vez aí, levando informação aí. E o mais importante, né? Informação correta. Estamos também aí mais uma vez aguardando. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos. Prazer tê-los aqui comigo. Nessa terça-feira, né? Hoje é terça-feira? Terça-feira. Tô me perdendo um tempo, gente. Então, hoje nós vamos conversar com o Jorge Ajax. Vamos falar um pouquinho da situação do comércio. Já tem uma galera aí perguntando aí qual é o assunto. Ele vai estar nos esclarecendo aí sobre as questões, né? Questão do como é que está a situação atual do comércio hoje, né? O impacto que isso vai ter. O som está muito baixo? Ver se vai melhorar, mas eu também não quero que fique muito alto, não. Eu só estou aguardando aí o nosso convidado da noite aí entrar, pra gente estar batendo aquele papo, tirando as dúvidas. Esse é o nosso papo de hoje. O som está ok? Vê agora. Vê se ele me ajuda aí, tá bom? Aproxima o fone. Porque da outra vez eu achei que ficou... que eu aproximei muito o fone. Ficou um pouco alto. Estamos aí no aguardo do nosso convidado. Só melhorando. Ah, obrigada. Obrigada, Renata. Enquanto eu espero, né? Nosso convidado de hoje. O pessoal está entrando aí. Acredito que hoje seja um assunto aí de muita importância aí para as pessoas. Que é o nosso comércio, né? Da nossa cidade. E eu tô aqui aguardando. Ai, gente, tô clicando até. Peraí. Para o nosso convidado entrar. Enquanto isso, como é que tá sendo aí? Ah, Léo tá ouvindo bem. Ah, obrigada, Léo. Como é que tá sendo aí a quarentena de vocês? Enquanto a gente aguarda o nosso convidado entrar. Boa noite.
de entrar aqui. Peraí que eu vou lá. Hoje, a Soraya perguntou, é o Jorge X, que vai nos contar um pouquinho da situação do comércio. Tá? Deixa eu ver. Vou mandar. Agora eu vou dar a vinda do nosso convidado. Oi, gente. Porque quem recusou? Boa noite. Vou enviar de novo a solicitação. Bem. Enviei. Ô, Wagner. Seja bem-vindo aí. Estamos aguardando. É bom, né? Nesse tempo. Olá! Agora tudo bom? Conseguiu, né? Tá bom. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Tatiana. Seja bem-vindo. Obrigado. Né? Um monte de gente aí perguntando o assunto. Vou para as apresentações, né? Hoje a nossa conversa vai ser com o Jarex, empresário, presidente do Secomércio de Barra do Piraí e diretor da FEComércio do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Quarentena, né? Onde a gente bate papo e leva informação, né, aos barrenses. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso comércio. Vamos sim. Obrigado, Tatiana. Obrigado pelo convite. Imagina. Tenho acompanhado Falando de Barra. É um projeto realmente muito bacana de entretenimento e informação e vale a pena a gente estar de olho nisso aí porque são informações importantes e às vezes entretenimento. Vocês estão de parabéns. Né? Obrigada, tá? Também a todos que estão ouvindo a gente aí, que a gente possa fazer uma boa conversa. Isso aí, vai dar tudo certo se Deus quiser. O pessoal que tem entrado tem sido bate-papo bacana. Como nas outras lives, seu Jorge, assim, a gente anuncia, né, nas redes sociais e as pessoas às vezes nos dão retorno de alguma coisa e a gente tem um roteirinho aqui de perguntas e esse roteirinho que a gente vai seguir. Sim. Tá bom? Só fique à vontade, se quiser acrescentar alguma coisa além do que está aqui, as pessoas também que tiverem suas dúvidas, quiserem perguntar, que a gente vai adequando aqui ao que as pessoas estão perguntando, ao que a gente tem aqui já preparado. Tá então, ok? Vamos tocar o barco. Você pode me chamar de você. Vamos começar por aí. Tá bom então. Tudo bem então. Vamos lá. Então vamos lá então. Primeira pergunta, né? Quantos empregos por aí? E quanto desses empregos pode-se estimar que correm risco diante do quadro atual? Olha, o comércio gera em torno de 4.750 empregos, diretamente nas lojas. Além disso, eu tenho aqui 8.445 empregos gerados pelo comércio de serviços, que são vidraçarias, empresas de limpeza, contadores, são pessoas que estão relacionadas ao comércio, trabalham em função do comércio, então são os prestadores de serviço. Isso gera em torno de 13.200 empregos. Né? Se a gente computar que Barra tem 100 mil habitantes e computarmos que 50 mil deles estejam aptos ao trabalho, a gente tem aí em torno de 26% das pessoas aptas ao trabalho trabalhando no comércio de Barra do Piraí. Desses 50 mil aí, uma boa parte desempregado. Então é um número muito elevado. Realmente o comércio no estado do Rio é o maior gerador de empregos, o comércio no Brasil é o maior gerador de empregos. Mas especialmente em Barra do Piraí é um percentual muito elevado. E assim, você perguntou sobre a garantia de emprego, a segunda parte da pergunta. Quanto desses empregos pode-se estimar que correm um risco diante do quadro atual? Olha, o comércio, na verdade, embora ele seja visto de uma outra maneira, mas o comércio não tem o hábito da demissão, como as grandes empresas de indústria. As indústrias, se a coisa diminui a venda, eles mandam embora. Se há um problema na economia, eles dispensam em grande escala. O comércio não tem esse hábito. De um modo geral, o lojista sabe quanto custa treinar uma equipe, quanto custa você trazer um funcionário para dentro da sua empresa e treinar esse cara para que ele faça um bom trabalho dentro da empresa. Então, além dos custos de demissão serem muito altos, para nós,
é muito complicado demissão. A gente prefere não demitir. As pessoas às vezes não acreditam nisso, mas o custo de uma demissão é muito alto e pior, o custo de treinamento, de você trazer, entrevistar, fazer uma equipe bem montada, também é muito alto. Então, assim, demitir é sempre um problema para o comércio. A gente não quer. Mas essa situação é uma situação muito delicada. Já está havendo demissões e em Barra já houve algumas demissões e não tem como evitar. A ideia é que a gente consiga segurar o máximo possível, mas a crise realmente é muito grande. A gente está vivendo, né, dias aí difíceis. Eu imagino para o dono de alguma empresa, né, ter que tomar essa decisão, quanto difícil que deve ser, né? Não deve ser fácil. Porque também, quando se trata de uma indústria, a relação entre a alta cúpula e o pessoal que trabalha, às vezes, ela não existe. Mas nas micro e pequenas empresas, essa relação é muito próxima. A gente não tem só ali um funcionário, a gente tem pessoas que convivem com a gente o dia inteiro, que a gente conversa, debate, cria soluções para os problemas. Então, além de você ter ali um funcionário, você acaba tendo uma pessoa que é do seu convívio diário. Só esse fator gera um vínculo, né? Difícil. Já é um vínculo muito Sim, grande. imagina. Então, realmente não é bacana a demissão, não. A demissão é sempre uma coisa muito difícil. Eu imagino. E com a incerteza do tempo que o comércio ficará fechado em Barra, como os empresários planejam sobreviver a essa crise? Olha, o empresário, de um modo geral, já é uma espécie sacrificada, né? A gente está habituado, dia após dia, matar um leão para conseguir manter uma empresa viva. Se a gente pensar em impostos, encargos sociais, leis trabalhistas, burocracia, exigências, tem a visão equivocada de grande parte da sociedade de que nós não somos nada além de exploradores. Isso é uma coisa que já dificulta muito a condição de empresário. Realmente é um grande inferno na nossa vida. Então a gente está habituado a matar um leão por dia se quiser manter uma empresa viva, né? São coisas que são ofícios da profissão, mas que a gente tem que enfrentar. Isso, ao mesmo tempo, deixa a gente calejado em criar situações e condições de sobrevivência. Numa crise desse tamanho, é muito difícil a gente mensurar o que pode acontecer, porque é uma crise que a gente nunca viveu, é uma crise realmente totalmente desconhecida, mas a gente vai sobreviver. A importância dos governos é muito grande, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais, eles vão ter que participar disso, porque senão não tem a menor chance. Mas isso já tem sido discutido, já tem sido dito, inclusive pela equipe do governo federal, né? Já estão disponibilizando algumas situações, porque essa crise ela não tem precedentes, é uma crise enorme e todo mundo sabe, quem está no governo do país, que se o comércio complicar a vida do comércio, se a saúde do comércio debilitar realmente, o país vai por água abaixo, porque é o maior gerador de empregos que tem no país. Então, embora as indústrias sejam muito grandes, mas o maior gerador de empregos é o comércio. Um comércio debilitado leva o país à bancarrota. Então, os governos realmente vão ter que ter sua parcela de comprometimento com isso daí. Sim, e não tem um modelo a seguir, né? Porque é uma situação nova para todo mundo. Você não pode, vamos fazer igual nós fizemos daquela vez. Não tem. É tudo novo e eu acho que complica ainda mais, né? É porque é o que você falou, é novidade. A gente nunca viveu isso. A gente até então estava vivendo uma crise econômica que era muito grande. Quer dizer, a gente estava tentando sair de uma crise econômica quando aconteceu essa questão do coronavírus. E aí é uma coisa muito difícil. O empresário vai ter que buscar forças, vai ter que se reinventar e vai ter que ter uma parceria muito grande também com toda a equipe, com todos os colaboradores, e inclusive com participação da sociedade para a manutenção das empresas vivas. Porque empresas debilitadas numa cidade como a nossa vão gerar um caos sem tamanho. Barra hoje sobrevive do comércio, é o comércio gerando receita para o comércio. E se acabar isso aí, se houver realmente uma situação de muita degradação desse quadro, a cidade vai ficar inviável,
né? Nós temos muitos desempregados em Barra também, muita gente que corre atrás e não tem onde trabalhar. Eu acho que, como eu tinha dito antes, os governos federal, estaduais e municipais vão ter que participar disso mesmo ativamente, com condições de ajuda, auxílio e tudo mais, tributos que têm que ser revistos, e cobrança de impostos e taxações. Exigências, às vezes, são absurdas. Acho que vamos ter que nos reinventar aí, né? Exatamente. A palavra acho que é essa. E, assim, você considera as medidas também, né? Ah, sim. Força, fé para seguir adiante, né? Exatamente. E você considera as medidas adotadas pelo poder público, entre elas o fechamento das lojas, medidas acertadas? Olha, existem várias óticas da gente olhar isso aí. A gente sabe que a saúde está sucateada no país e não está diferente em Barra do Piraí. Os municípios, em geral, não têm condições tecnológicas nem científicas de avaliar um coronavírus e o tamanho das consequências disso daí, né? Eu acho que, no primeiro momento, realmente a coisa mais sensata a ser feita foi o que fizeram. Baseado em que nós não temos essa competência tecnológica e científica, a gente tem que ouvir a OMS, a gente tem que ouvir o Ministério da Saúde e, a partir daí, tomar algumas medidas. E até aí está correto, é isso mesmo, isso que tem que ser feito. Antes de qualquer coisa, a gente está zelando por vidas. É um inimigo oculto, de grandeza enorme, além do vulto que a mídia dá, isso que piora mais ainda, causa pânico e tudo mais, mas a gente tem que zelar pelas vidas. Até aí está tudo correto, né? O que acontece é que, às vezes, acontecem por tendências, né? E acontecem também por orientações ideológicas. E aí complica toda a situação, porque aí as coisas realmente complicam. A meu ver, falando de Barra, sem nenhum trocadilho, né, o poder público decretou às pressas uma determinação dos setores que poderiam funcionar. Um decreto às pressas, porque exigia-se isso, a gente tinha que cuidar da questão da saúde, mas o decreto foi feito às pressas. No primeiro decreto, o 026, ele definiu, o poder público definiu os setores que poderiam funcionar, as lojas que poderiam abrir, praticamente. Não levou em conta lojas que são importantes, setores que são importantes. Por exemplo, olha, loterias esportivas, você vai dizer, mas a loteria esportiva é importante? A loteria esportiva recebe tudo. As pessoas vão pagar na loteria esportiva, inclusive estão lotadas. Restaurantes, eu acho que não caberia. Mas lojas de material de construção, lojas de produtos de proteção, lojas de peças de automóveis, são coisas importantes e que para tudo funcionar depende disso. Você imagina o seguinte, o cara precisa de uma bomba d'água no momento que a água é importante e não tem onde comprar. O cara precisa de uma peça de automóvel para uma ambulância e não tem onde comprar. Então, como foi feito às pressas, essas coisas não foram contempladas. Nós tentamos alertar, mas o entendimento de que o governo estadual, sabiamente, decretou que esse tipo de empresas poderia funcionar. Acontece que a gente precisa estar atento à legislação. Não diz que o poder de definição de quem fecha ou abre loja no município é do município. Isso, inclusive, está na Constituição. Quando o governador decreta que tais setores podem funcionar, na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, a orientação nossa é que funcione, mas o município determina. Pelo governo estadual está tudo certo. O que o governo municipal tem que fazer? Fazer um decreto e reeditar essa situação. O governo do estado, a prefeitura no Rio fez isso, em Barra não fez. Em Barra definiu exatamente os setores que poderiam funcionar, que são restaurantes, supermercados, açougues, etc. Não contemplou mais nada. Mas existe um monte de lojas abrindo porque estão levando em consideração o decreto, estão agindo dentro da legalidade. Se houver aí uma intervenção do Ministério Público, por exemplo, nós vamos ter problema, né? E a prefeitura, quando tomou ciência disso, eles tinham que ter colocado no decreto todas as situações. O que acontece? Num primeiro momento, me parece que o poder público
agiu de forma correta. Ele acatou as orientações da Organização Mundial de Saúde, acatou as orientações do Ministério da Saúde e tomou as primeiras providências. Logo após isso, teria que haver uma revisão da história e ver realmente o que é importante, o que não é e como é que vai funcionar. Não mais foi feito. O que acontece? Você vai ao centro da cidade hoje, está lotado. Hoje, por exemplo, exatamente hoje, estava um trânsito parado, não tinha onde estacionar um carro, não tinha nada. Filas de bancos enormes, filas de loteria esportiva enormes, supermercados lotados. E isso não é isolamento social. Então, assim, o poder público erra quando ele se omite, embora tenha decretado o fechamento do comércio, e ele diz o seguinte: não, funciona porque o governo disse que pode funcionar. O governo do Estado não pode dizer que pode funcionar. Quem pode dizer que pode funcionar é o governo municipal. Nesse caso, é o governo municipal. Ele teria que reeditar esse decreto dizendo às empresas que podem funcionar. Isso evitaria uma porção de coisas. Por exemplo, isso evitaria dúvidas na população, isso evitaria questionamentos sobre por que uma determinada loja está funcionando e outra não, sobre o restaurante é importante funcionar, o restaurante é um veículo de transmissão enorme, pode ser, você não sabe, as pessoas estão ali mexendo. Então, isso tudo gera muita dúvida e, às vezes, muito desagrado na população, além de o lojista não ter segurança jurídica para trabalhar. Então, assim, no momento que a gente precisava de segurança jurídica, que era uma questão muito simples, a prefeitura determinar o que pode realmente abrir no comércio e não pode, e a partir disso fiscalizar e fazer cumprir, não. Eles criaram um primeiro decreto, não modificaram nada, deixaram a coisa acontecer, e hoje você vai ao centro da cidade, eu recebo aqui, eu não consigo mais, eu não tenho mais sossego, porque as pessoas ligam: Jorge, mas tem tal restaurante funcionando. Olha, gente, isso não é do meu sindicato, o restaurante é um outro sindicato. Jorge, mas as lojas americanas estão funcionando, por que a loja americana pode e eu não posso? Jorge, a rua está cheia, a praça está isolada e está todo mundo dentro da praça, como é que só a gente... Então, o que está acontecendo hoje? O comércio, que é o maior gerador de empregos no município, é o maior gerador de rendas, é o que faz o município funcionar, está fechado. E está certo, tem que acatar. O que a gente quer e precisa é que o município abra as portas para a gente poder explicar e dizer o seguinte: vocês precisam ser mais definitivos nas suas orientações. Não diz que pode fechar tudo e depois começa a permitir que um abra e que outro abra, porque aí existem mais para todos os tipos de pensamento. Por que estão deixando esse? Por que não estão deixando aquele? E causa uma insegurança social e causa uma insegurança jurídica, quando que o comércio mais precisava é de segurança jurídica. Seria uma coisa muito simples: determinar os setores que realmente devem trabalhar, que são importantes e fundamentais, e dizer no decreto que pode. Não ficar se agarrando a um decreto estadual quando quem sabe juridicamente como é que a coisa funciona sabe que não está correto. O correto e a competência para definir a abertura de lojas ou não é do município. Então, assim, você me perguntou se o município, se são acertadas ou não. Algumas medidas, as que tiveram preocupação com as vidas, são realmente muito acertadas. A partir disso, elas teriam que ser revistas e reorganizadas. O município do governo estadual, por exemplo, acabou de declarar lá que já está na hora das empresas começarem a funcionar. Realmente existe um medo muito grande. Nós não sabemos o que isso pode dar. Mas, assim, eu não estou questionando fechamento ou não de lojas. Tanto que nós não nos manifestamos com relação a isso. O que nós estamos questionando aqui é uma posição mais clara do poder público sobre o que pode e o que não pode funcionar. Até para os funcionários saberem. Os funcionários têm dúvida se vão receber, os funcionários têm dúvida se vão ser mandados embora, os funcionários de dúvida, ninguém pode dizer nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Cada dia é uma novidade, todo dia uma noite. Simplesmente está decretado o seguinte: as lojas não podem abrir, só podem abrir supermercados, açougues, hortifrutis, etc, etc. Ou seja, quem está abrindo está incorrendo num erro e numa exposição jurídica muito grande. Todos estão avisados. Se o comércio fez a tarefa dele de avisar. Mas, assim, se o poder público tivesse aberto as portas a uma conversação, o poder público talvez tivesse entendido que não dá para ser assim. E isso está causando revolta, já está causando revolta realmente. Mas, infelizmente, é o poder público quem tem condição de determinar isso aí.
e está causando também a ida das pessoas para a rua, né? Eu fiquei sabendo hoje, como você falou, que a rua estava lotada. Então, essa incerteza, essa falta de informação correta causa isso também. As pessoas acabam, né, indo para a rua, infelizmente. Acontece que uma coisa que é séria começa a ficar uma coisa banal. Por que está todo mundo indo para a rua? Por que todo mundo está achando que não vai ter mais problema nenhum? Por que você entra num supermercado e está lotado? Por que você vai à fila da loteria? As pessoas estão fazendo festa em casa. Então, assim, Sim. cabe ao poder público orientar muito mais do que determinar. O poder público orientar realmente. Quando o cara diz, numa live do prefeito, ele disse o seguinte, e aí não vai nenhuma, estou relatando fatos, ele disse, eu vou fazer um novo decreto com multa para as pessoas que estão nas ruas, porque as pessoas estão na praça, principalmente os idosos, isso não pode. Tudo bem, não fez. Eu acho até que não deveria realmente multar quem vai à rua, mas deveria orientar e deveria fiscalizar. E se as praças estiverem cheias, deveria dizer, ó, não pode, vão para casa, vão sair daqui e tudo mais. Agora, fica essa indecisão toda e quem está pagando o pato mais uma vez é o comércio, que não está abrindo suas portas. Eu não digo que deve abrir ou não, eu não sei, eu estou igual a todo mundo, eu não sou cientista e eu não tenho competência tecnológica nem científica para determinar nada. Mas não pode é a gente não saber quem pode, quem não pode, abre quem quer ou quem é amigo do rei, aí é muito complicado. Entendi. Ficou bem claro, né, com relação a essa questão aí. E assim, há medidas tomadas pelo Secomércio para evitar um grande número de demissões, já que o fechamento das lojas pode acabar levando a isso? O Secomércio já está se preparando para evitar? Quando começaram os indícios de que as coisas iam por um caminho muito ruim, rapidamente nós contactamos o presidente do sindicato dos funcionários do comércio, que é o Kleber, e prontamente ele nos atendeu. Nós fizemos, na ocasião, uma convenção temporária prestigiando a manutenção de emprego e a relação de trabalho dentro da legalidade. O que nós conseguimos com essa convenção, que foi uma convenção muito bem acatada pelo sindicato dos funcionários, né? O Kleber teve a compreensão clara de que realmente situações como a gente poder dispensar o funcionário por um período, esse período, por exemplo, de lojas fechadas, e que ele pagasse esses dias nas férias dele. O que acontece com isso? Ele recebe o salário dele integral, tá? E vai, quando tirar as férias, por exemplo, tirou 15 dias de folga agora, vai trabalhar 15 dias, recebe as férias integral também e trabalha os 15 dias, compensando esses dias. Isso garantindo a manutenção do emprego. Ou seja, a empresa que adotar esse sistema, que acertar com o funcionário isso aí, ela não pode demitir esse funcionário. Quer dizer, você está garantindo o emprego, você está tirando o ônus de ter que mandar embora e você está dando ao funcionário a chance de compensar isso nas férias. Ah, mas isso não é justo, é nossas férias. Todo mundo tem que dar uma parcela de colaboração nesse momento. Existe também nessa mesma convenção a adoção do critério de férias coletivas, coisa que o comércio não está habituado a fazer. As indústrias fazem muito isso, mas o comércio não. E além disso, a gente está trabalhando já nesse decreto, nessa medida provisória 936 do governo federal, que dá a condição de você diminuir carga horária e diminuir proporcionalmente os salários, sendo complementados pelo próprio governo federal. Ou de você fazer uma suspensão temporária de trabalho e o governo federal arcar com os pagamentos desses funcionários com o valor do salário mínimo, ou no máximo, chegando a diminuir 20%, seriam 80% do salário mínimo. Isso é feito através desse sistema de auxílio-desemprego, é mais ou menos naquele sistema. Só que isso, a gente está trabalhando nisso já, porque a gente quer ver se consegue fazer uma convenção para que não haja essa questão de fazer acordos individuais e depois pode gerar qualquer coisa, tem dúvida de um lado ou de outro. A gente quer fazer uma convenção onde a gente possa fazer. Já estamos trabalhando nisso. Isso deve ter sido, essa medida provisória, se eu não me engano, é do dia 2 ou 3, não tenho certeza, mas ontem já mudou todo o quadro. O ministro Lewandowski já determinou
que esses acordos individuais em relação à diminuição de carga horária e de suspensão temporária de trabalho, eles devem ser encaminhados aos sindicatos dos laborais e que eles têm 10 dias para se manifestar. Caso concordem, não se manifestem. Caso discordem de alguma coisa, se manifestem. Isso já gera uma certa morosidade nas questões. Se nós formos aguardar, por exemplo, 10 dias para isso, e aqui em Barra, por exemplo, até então, o decreto que está em vigor vai até o dia 13, ou seja, já acabou, já não adianta. As pessoas às vezes não estão entendendo que as coisas são muito urgentes. Não dá para ser para depois de amanhã. Tem que ser para hoje. E a gente tem que ir acertando o trajeto conforme vai caminhando, né? Então, assim, já houve esse problema, que não é um problema enorme, mas que já gera uma certa morosidade no caso. Isso seria uma coisa muito viável para você poder não demitir. Tudo isso atrelado sempre à não demissão do funcionário. Ou seja, o funcionário seria rompido o contrato de trabalho temporário dele, receberia do governo federal nesse período. E o lojista teria aí um ônus a menos para poder arcar com outras coisas. Porque para as empresas, nesse momento, é um transtorno enorme. A gente tem que lidar com credores, a gente tem que lidar com os funcionários. Ontem, por exemplo, foi dia de pagamento, a grande maioria das empresas pagou, mas a gente sabe que a gente não entra um centavo nas lojas. Então, assim, o Sicomércio tem feito bastante coisa, além de encaminhar ofícios ao poder público, orientando, isso que eu falei, por exemplo, sugerindo que a gente, por exemplo, encaminhamos um ofício pedindo que houvesse a suspensão de determinados tributos por algum período e a prorrogação dos períodos. Não tivemos nenhuma resposta até agora, quer dizer, já era para ter tido. Isso é uma coisa que o governo federal já fez e que realmente é um ônus muito grande para as empresas você pagar esses tributos municipais quando o próprio município te obriga, entre aspas, não, te obriga a não funcionar. Então, assim, a gente encaminhou outro ofício sugerindo que se fosse mais claro na definição das empresas que podem trabalhar. Para quê? Para gerar segurança jurídica. Também não fomos ouvidos, não nos responderam. Então, essas coisas vão gerando esse tipo de problema e essas desconfianças e essas inseguranças e complicam. Agora, as pessoas às vezes falam, pô, esse comércio tinha que dar um jeito de abrir. Quem tem que mandar abrir, quem tem competência para isso é o poder público municipal. Esse comércio não tem como fazer. O que a gente tem feito é tentar orientar da melhor maneira possível, estar sempre pronto para orientar nas questões jurídicas e de relações de trabalho, que esse é o nosso papel. E, claro, se o público não tivesse ouvidos, tentar também orientar o poder público em algumas coisas, ou pelo menos dialogar com o poder público, para que a gente pudesse buscar melhores soluções. Então, assim, a gente tem feito a parte, já está legalizando essa questão agora da convenção para tratar de redução de carga horária e de suspensão temporária de trabalho, mas as coisas não são muito fáceis no Brasil, não. Quando a gente pensa que vai, aparece uma outra coisa. Então, às vezes, hoje é uma coisa, amanhã já é outra e é muito difícil. O Sicomércio tem feito, sim, respondendo a sua pergunta, e tem tomado medidas muito importantes, embora é mais ou menos como você consertar a parte hidráulica de uma cidade. Embora ninguém veja, a gente não vai evitar muita enchente. Tá? Entendi. É isso. Ok, e assim, tá sendo muito bacana, porque como o senhor mesmo disse, muitas das coisas a gente não conhece, né? A gente não tem noção de como acontece. Então, tá recebendo essa informação de que as medidas estão sendo tomadas, né, na medida do possível, isso é muito importante pra gente, porque eu acho que a informação faz isso. Ela acalma, né, nosso coração, na medida em que a gente está realmente informado, né, de forma real do que está acontecendo. E eu vou te abrir... É por isso que a gente insiste muito em que as coisas sejam informadas de forma mais clara e sejam definidas de forma mais clara. Porque gera insegurança jurídica e gera insegurança social. Então a gente precisa realmente acabar com isso nesse momento. A gente já está com muito problema para estar enfrentando mais esse problema. Entendi. Eu vou abrir aqui porque o VF Fernando fez uma pergunta que eu acho que é bacana. Quem Ele fez? falou o seguinte, o VF Fernando, tá lá em cima lá. Ele fez a seguinte pergunta, ó. A receita do Estado vai cair drasticamente, com déficit, sem processos de arrecadação. Como o Estado poderá prover o assistencialismo necessário? Olha, são questões maiores, mas o governo federal
se arvorando aí dizer que vai dar subsídios para que os estados e os municípios arquem com certas questões que são necessárias no momento. Se não houver realmente uma ajuda de longuíssimo prazo para o comércio, esse setor está fadado a ter problemas enormes e levar o Brasil à bancarrota mesmo. Então, assim, essa questão dessas brigas políticas do Estado com o governo, eu acho que no momento não era para isso, não. O momento é para as pessoas buscarem saídas. E a gente vê e percebe que tem questões ideológicas que direcionam isso tudo aí, e por conta disso, o pobre do povo, e no caso aí que a gente está tratando de comércio, o comércio vai indo esperando. E mais uma vez as coisas podem se complicar. Então, assim, o momento é de que os governos federal, estaduais e municipais entrem em entendimento. Porque se não houver subsídios para o setor de comércio, nós não vamos aguentar. Isso é certo e líquido, não tem como aguentar. Entendi. É hora de unir forças, né? A hora é agora. Exatamente. E assim, e o que você pode dizer à população, né, sobre tudo isso que estamos vivendo, especialmente sobre a ótica dos empresários? E aproveitar também, assim, tem alguma previsão real para a reabertura do comércio? Olha, há uns 2 ou 3 dias houve um novo decreto, né, do Poder Público em Barra, com as mesmas coisas que havia, reeditando o que já havia no outro, e foi prorrogado por mais até o dia 13. Então, até então, o que nós sabemos é isso. Agora, as tendências, conforme eu disse, que o Poder Público muitas vezes também vai por tendência, são de alguma mudança. Hoje, por exemplo, o governador já disse que já é hora de repensar a abertura de lojas. Coisa que até semana passada ele era especialmente contra. Eu não sei que bicho mordeu, que mosquito mordeu, o que aconteceu, mas ele já disse isso. Ontem, se eu não me engano, ele editou também não sei se foi um decreto, mas uma norma, uma coisa qualquer. Por exemplo, Vassouras pode abrir, Engenheiro Paulo de Fronten pode abrir, e isso foi decretado pelo governo estadual. Ele disse que pode. Por quê? Ele diz o seguinte: são cidades pequenas, com um número pequeno de habitantes, e que nessas cidades não há nenhum caso ainda de coronavírus. E que realmente o fechamento do comércio nessas cidades só contribuiria para um caos diferente, um outro tipo de caos, que é um caos econômico, um caos social, depressão social e tudo mais. Então, hoje, ele já anunciou que determinadas cidades no Rio de Janeiro, cidades menores, com nenhum caso de Covid aí, podem abrir. Então, assim, é muito difícil você fazer qualquer previsão, até porque eu não tenho nenhuma orientação por parte do Poder Público, né? O que eu sei é que o decreto diz que até o dia 13 o comércio precisa estar fechado, né? Então, eu não posso realmente dizer. O que eu tenho para dizer aí para o povo, para a população, é que, de fato, nós estamos vivendo um momento onde, sem distinção, esse inimigo oculto tomou conta. E não tem rico, não tem pobre, não tem nenhum tipo de categoria que não está aí na mira do coronavírus. Existe realmente a crise na saúde, as consequências e o desespero de enfrentarmos um inimigo invisível desse tamanho, ele é anunciado também incansavelmente pelas mídias. Quer dizer, a gente realmente tem dúvida, o que acaba banalizando a coisa muitas vezes, mas a preocupação que eu vejo é que a gente cuide da vida das pessoas. Isso tem que ser feito. Por outro lado, e ao mesmo tempo, começa a crise econômica. É uma crise sem precedentes, né? Falta dinheiro, garantia de futuro, empresários e colaboradores e sociedade como um todo já estão sofrendo as consequências disso. Quer dizer, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Nunca esse ditado teve um lugar tão certo como esse momento que nós estamos vivendo.
Mas, a meu ver, o cidadão precisa estar calmo, precisa colaborar do ponto de vista das precauções com a saúde e realmente nós temos que encontrar um jeito da vida continuar. O coronavírus vai passar com seus resultados que vão ser devastadores. Eu já disse, eu não tenho competência científica para falar disso, mas assim, a gente sabe que podem ser devastadores. Embora existam especialistas que defendam outro tipo de ideia, mas não vão haver. Então, nós temos que cuidar realmente das questões de saúde, mas nós temos que cuidar também das questões da economia. E essas questões estão realmente sem definição organizada, sem determinação organizada, e isso vai gerar um transtorno muito grande. Isso vai gerar, sem dúvida, depressão social, vai gerar desempregos enormes, vai gerar quebradeira, né? E não tem como a gente fazer um quadro otimista disso daí, não. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e muita calma nesse momento. Eu acho que é um momento de a gente estar atento, mas de saber que a gente a cada dia mais vai precisar tirar forças, Deus sabe de onde, e recomeçar, né? Temos que recomeçar, não tem outro jeito. E para isso, eu acho que seria a coisa mais viável no momento que houvesse um entendimento de que esse tripé, colaboradores do comércio, empresários e sociedade, é um tripé muito forte. Esse tripé, se estiver muito bem estruturado, muito bem plantado, ele pode levantar a economia do município, pode levantar a economia do estado, pode levantar a economia do país. Agora, forças diversas tentem desestruturar essa harmonia desse tripé, sempre levando para o lado de que o comerciante é um explorador, que o comerciário é um explorado, que a sociedade não tem vez. Isso, na verdade, é uma conversa antiga, é uma conversa que cabe muito pouco para micros e pequenos empresários e esse tipo de serviço como o nosso. É uma conversa que cabe muitas vezes para grandes e enormes empresas e de uma forma equivocada, todo mundo acha, fala empresário, o cara já pensa logo que o pequeno empresário. O pequeno empresário hoje está sofrendo demais. Hoje, na minha visão, e já há algum tempo, mas hoje especialmente, o desempregado é o que está na pior condição, realmente esse está numa condição muito complicada. O pequeno e médio empresário estava já no segundo lugar das condições complicadas e agora está numa situação dificílima, porque esse tem que arcar com todas as consequências e necessidades do seu quadro de funcionários, dos seus fornecedores, não tem para onde correr. E o empregado, que ainda está realmente empregado, ainda é o que está numa condição mais cômoda, mas já também muito apavorado e preocupado, porque está sabendo que está correndo um grande risco de perder o emprego. Não é interesse nenhum do comércio, como eu disse no começo da nossa conversa, em demitir. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa, você ter que demitir, ainda mais ter que demitir um quadro enorme. Porque quantas empresas você conhece em Barra que tem mais funcionários? São poucas. Você imagina o seguinte, você tem uma empresa que tem 3 funcionários, você tem que demitir 2, acabou a sua empresa. Você não tem condição de manter uma empresa, às vezes, com 2 funcionários. Você precisa de horário de almoço, você precisa de é coisa que traz muito problema e para o colaborador. Então, assim, se o poder maior, se o governo parasse com essa história de fomentar que o comércio é o vilão da história, muita coisa ia melhorar. Ou se o governo não fizesse isso, porque não tem, às vezes, interesse nisso, porque dessa forma ele pode conduzir aí as três partes do tripé, se esse tripé tivesse noção exata e quisesse realmente fazer uma avaliação mais profunda e entender o seguinte: quantas famílias hoje em Barra dependem do comércio para sobreviver? Quantas pessoas em Barra, sem condições de sair, encontram produtos bons? Mas cobram caro? É claro! Tem comerciante, tem mau funcionário, tem mau cidadão, tem mau governante, tem mau político, tem mau prefeito, tem tudo. Eu sei, mas a grande maioria não é isso não. A grande maioria trabalha para honrar seus compromissos, pagar suas contas e ter uma vida digna. E tem mais. O cara, quando é um empreendedor e monta uma loja, é claro que ele quer ganhar dinheiro, mas não é a qualquer preço, é a qualquer custo. Hoje, por exemplo, essa determinação do poder público de fechar as lojas, realmente, na minha cabeça, como presidente do sindicato, não deve ser questionada.
O que deve ser questionado é exatamente a forma como está sendo feita e a insegurança jurídica que isso tudo está gerando, insegurança social também, de credibilidade, inclusive, das coisas. Mas, assim, eu acho que o povo precisa estar mais atento e precisa entender o seguinte: verdade. o grande inimigo são outros, os grandes inimigos são outros, não os comerciantes, nem os comerciários e nem a sociedade. É mais ou menos o que eu tenho para deixar de recado aí. Muito bacana. E assim, eu penso que não é hora da gente ficar apontando o dedo para ver o culpado, não. Eu acho que é tempo da gente, igual o senhor disse, manter a calma, né? E tá preparado aí porque isso vai passar. E quando passar, a gente ter força para seguir em frente e tentar recuperar esse tempo perdido aí. Eu acho que não adianta você ficar, vamos tentar ver quem é culpado. Até porque o grande culpado disso a gente não vê, a gente não, né, é invisível aos olhos, não tem como. É hora mesmo de manter a tranquilidade, manter a fé para arregaçar as mangas quando for preciso e seguir em frente. Porque nós vamos seguir em frente. Isso vai passar, né? Não é hora de buscar culpados, a hora realmente de ter tranquilidade e armazenar forças, porque nós vamos precisar. Nós vamos ter que reinventar e recriar a cada dia. E aí, se houvesse realmente uma unidade nesse pensamento, as coisas vão acontecer com mais facilidade, né? E essa é a questão. Eu acho que não é hora nenhuma, nós não podemos ficar em buscar culpado, quem é, quem não é, até porque nós temos dois problemas distintos, que um é uma questão de saúde, de vida, e outro é uma questão de econômica e social. Porque você imagina o seguinte: o desespero que as pessoas vão entrar quando começarem famílias não terem da onde tirar para o seu sustento. Quantos empregados demitidos? O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma depressão enorme, vai gerar questões psicológicas, isso vai gerar um desânimo social enorme, isso vai gerar desespero. E aí vai ser tudo muito mais difícil. Então eu acho assim, o momento não é de apontar dedo para ninguém, mas é da gente ter consciência de que precisa cada um fazer a sua parte e juntos nós tentarmos entender o seguinte: por isso, vou falar comércio, claro que tem os setores. O comércio precisa, hoje, mais do que nunca, desse tripé muito bem fundamentado. Colaboradores do comércio, empresários de sociedade. Se isso não acontecer, pode dizer adeus para essa cidade. Faz tempo que a gente está tentando Barra do Piraí e a gente vê que Barra é difícil. As coisas aqui são complicadas de acontecer. Nós temos poucas indústrias, a crise levou a gente a situações terríveis, mas assim, a gente precisa realmente unir forças e trabalhar, porque senão nós não vamos conseguir, não. Mas nós vamos, né? Vamos seguir com fé. Vamos. Que vai dar tudo certo, vai passar e, se Deus quiser... Porque é o que nos resta, é o pensamento positivo, né? De acreditar que isso tudo que vamos seguir em frente e vai dar tudo certo. E eu acho que a gente finaliza. Queria muito agradecer a sua fala, que foi assim, muito esclarecedora. Como eu disse, né, a gente às vezes não conhece os bastidores, né, de como tudo acontece. Tem realmente essa visão, né, de que comerciante é sanguessuga. E como o senhor disse, não é bem assim. E acho que foi bem esclarecedor o nosso papo. Queria agradecer muito a presença. E todo mundo aí que participou também aí elogiando. Acho que foi bem esclarecedor. E agradecer mais uma vez aí, né, ter se disponibilizado o seu tempo. Deixa eu te falar, eu gostaria muito de agradecer ao Hercílio pelo convite, a você pela gentileza e como você conduziu. Obrigada. Esse nosso bate-papo. Quero agradecer aos colaboradores do comércio, à sociedade, aos empresários que estão batalhando para que a coisa continue e, finalmente, a todos que dispensaram aí um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente tentar esclarecer alguma coisa. E preciso deixar bastante claro o seguinte: existem verdades e verdades. Eu não sou o dono de nenhuma verdade. O que eu coloquei aqui foi com a mais pureza, com a maior pureza que eu pude, é a minha visão das coisas como são. Pode ser que eu esteja equivocado em várias delas, mas assim, você pode ter certeza que hoje o pensamento do comerciante, de um modo mais amplo, é de união, de preservação de empregos, e a gente acha que é por aí mesmo, não tem outro caminho. Então, eu quero agradecer e dizer mais uma vez como eu admiro essa iniciativa de vocês. É um programa honesto, um programa que traz informações, entretenimento várias vezes. E assim, só dizer muito obrigado.
né? É o que Ah. me resta. A gente que agradece, né? E mais uma vez, uma excelente noite para você. E tamo junto aí, tá? Valeu. Sorte que vai dar tudo certo, tá bom? Vai Fica sim. com Deus, um abraço e boa, excelente noite aí. Obrigado. Foi um prazer. Tá bom? Ah, obrigada. O prazer foi meu. Um abraço. Tchau. Tchau. Galera, terminamos aí mais uma live. Acredito, né, que foi bem esclarecedora. A Jorge falou muito bem. E agradecer a vocês aí que ficaram aí com a gente aí nessa noite. Obrigada aí todo mundo aí que nos acompanhou. Lembrando que a nossa aqui eu coloco para gravar, quem quiser rever novamente. Isso aí, fica a torcida para a melhor solução, exatamente. Tá? Obrigada a vocês, obrigada aí por sempre estar acompanhando a gente. Ó, não esquece não, segue a gente lá no YouTube, tá? E fica ligado. Falou, gente, um abraço. Ah, obrigada, tá? Obrigada a todo mundo, excelente noite para vocês. E fiquem todos com Deus, tá bom? Tchauzinho. Tchau. Boa noite. Fica com Deus. Tchau. Vai dar tudo certo.